Então, isso é importante, a gente estar consciente desse nosso compromisso diante do Evangelho. E hoje nós vamos ver a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma das parábolas trazidas por Jesus, muitas das quais que ele nos trouxe, e que podemos classificar em 3 grupos, né? Domésticas e familiares, usos e costumes sociais e também a vida rural. Essa parábola do semeador, ela é referente à vida rural, porque Jesus aproveitava a ocasião, dependendo das pessoas que o ouviam, para lhes transmitir ensinamentos através de parábolas, ensinamentos que ficariam marcados no espírito de cada um daquele que ouvia a parábola. Então ele utilizou-se desse público para ilustrar a respeito da vida, como que é o nosso comportamento diante do Evangelho. Então, nós encontramos essa parábola, a qual nós vamos nos referir agora, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. E é interessante que, mais à frente, depois que Jesus proferiu algumas parábolas, conta-nos Mateus, no versículo 34, ele se refere da seguinte forma ao que Jesus dizia: tudo isto Jesus disse por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tudo isso que Jesus fez já estava previsto pelos antigos profetas. A sua vinda e as suas pregações. Então, conta-nos Mateus, no capítulo 13, que Jesus, em certa ocasião, ele se dirigiu até a praia e ali estava sentado. De repente, juntou-se muitas pessoas ao pé dele, de sorte que ele se dirigiu a um barco e as pessoas ficaram em pé na praia para ouvi-lo. E assim nos conta Mateus no seu evangelho, que falou-lhes muitas coisas por parábolas. E assim ele proferiu a parábola do semeador. Disse Jesus que o semeador, ele saiu a semear. Então ele tinha todas sementes boas. E ele saiu e não escolheu qual tipo de terreno que ele ia jogar essas sementes. Então, primeiramente, o semeador jogou essas sementes à beira do caminho, um local onde passava muita gente. A terra era muito pisada e por isso a semente não germinou, não brotou, porque a terra era muito dura. E aí o que aconteceu? Jesus conta que os pássaros vieram e comeram essas sementes. E assim continuou o semeador. Lançou a semente e essas sementes caíram sobre predegrais, sobre as pedras. E aconteceu que essas sementes caíram no meio das pedras e elas logo germinaram. Mas como elas não tinham raiz, porque eram nas pedras,
Logo veio o sol e a queimou, porque elas não tinham raiz. E continuou o semeador a semear. Lançou as sementes sobre os espinheiros. E os espinheiros, essas sementes brotaram, só que aconteceu que os espinheiros cresceram junto com essas sementes e as sufocaram. E ele continuou a semear. E jogou essas sementes, e essas sementes caiu finalmente em terra boa. Conta-nos Jesus que essas sementes produziram uma a 30, outra a 60 e outra a 100. E depois ele proferir essa parábola, ele diz: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E os seus discípulos lhes perguntaram sobre o que significava essa parábola. E aí Jesus diz a eles: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos gostariam de ouvir o que ouvis e ver o que veem. E aí Jesus explica a parábola do semeador. Olha o que ele diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem a maldade e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A primeira semente que foi lançada e os pássaros comeram. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Essa é que caiu entre as pedras. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse é o que foi entre os espinhos. E o que caiu em boa terra? O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende e dá fruto. E um produz 100, outros 60 e outros 30. Então vamos imaginar essa parábola, ela se refere, propriamente dizendo, à situação do solo, né? Onde essas sementes caíram. Vocês viram que elas caíram diferentemente, uma em cada determinado solo, e que em cada determinado solo que ela caiu, teve uma reação? Então vejamos que o semeador, ele saiu a semear despreocupadamente as suas sementes. E 25% caíram à beira do caminho, os pássaros comeram. 25% caiu entre as pedras. 25% caiu entre espinhos. E 25% caiu em terra boa. Então, esse semeador, poderíamos questionar, né? Ele não poderia ter jogado essas sementes todas em terras boas, para que essas sementes dessem bastante frutos? O que ele fala aqui na parábola? Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Isso nos mostra que o semeador, a semente,
a semente é sempre boa, a semente é divina. E quem é o divino semeador? Jesus Cristo. Ele é o divino semeador. E todos os que vieram antes dele foram enviados por ele. Os antigos profetas foram também semeadores da palavra. E essa palavra, ela foi lançada a todos, indistintamente, porque na casa do Pai não existe privilegiados. Todos têm a mesma oportunidade de redenção. Todos. Então, as sementes que caíram em terra e foram comidas pelo pássaro, nós poderíamos entender que, como Jesus nos explica aqui nessa parábola, somos nós poderemos nos comparar com a terra, né? Somos nós que, quando ouvimos o Evangelho, esse Evangelho fica só na superfície. Ele não penetra no nosso coração. Então, o que acontece? Quando nós viramos as costas, saímos daqui do centro, a hora chegamos na rua, em casa, esquecemos daquilo que foi falado. Por quê? Não tinha raiz, ficou só na superfície. Nós não levamos para o nosso dia a dia a prática. Por isso que eu disse aqui no começo sobre essa epístola, essa carta de Tiago, né? Sejais praticantes. E o que cai na beira, nas pedras, né? A palavra, ela penetra um pouquinho. Ela até tem um pouco de raiz, a pessoa fica até contente por algum momento. Mas vêm as dificuldades e ela acaba esquecendo daquilo que foi semeado em seu coração, daquilo que ouviu no Evangelho. Aqui caiu nos espinhos. Então o que acontece? Nós ouvimos com alegria esses ensinamentos, e aí o que acontece? As preocupações da vida material, o dinheiro, o imediatismo, né? Tudo para ontem, e aí nós acabamos esquecendo desse nosso compromisso com o Evangelho e não praticamos. Então vejam que Jesus fala através de parábolas na nossa intimidade. Esses ensinamentos, eles dizem respeito à nossa intimidade, à intimidade individual de cada um. E aqui caiu em terra boa, né? Por que aqui caiu em terra boa? Ela produziu 30, outro 60 e outro 100. Porque nem todos conseguem amadurecer suficientemente, não têm ainda condições de produzirem 100 por 1. Esses que produzem 100 por 1 são pessoas muito elevadas, né? Pessoas que fazem o bem, fazem a caridade, como o nosso querido Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa. Então são pessoas que multiplicaram a semente 100 por 1. E a pergunta que fica dessa parábola para todos nós é esta: qual o tipo de terreno eu estou sendo diante do Evangelho? O terreno que somente fica na superfície, o que penetra um pouquinho, mas logo esquece, o que permanece um pouquinho mais, mas os cuidados da vida, as preocupações acabam afugentando o que nós aprendemos, ou aquele que recebeu os ensinamentos e vai colocá-los em prática no seu dia a dia. Essa é o questionamento. Então, por que existem
vários tipos de terreno, né, como a gente já havia falado, porque cada um de nós está numa condição diferente. E a semente, ela vai ser lançada sempre. Sempre ela vai ser lançada, essa semente. O semeador, Jesus Cristo, ele é incansável na semeadura. E aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, em algum momento essa semente germinará em seu coração. Essa é a proposta da parábola do semeador. Então, o semeador espera pacientemente que o nosso solo interior ele seja um solo bom, para que essa semente do evangelho ela venha cair, germinar e dar frutos. E esse fruto poderá auxiliar muitas e muitas pessoas. Essa é a proposta da parábola do semeador. Então, vamos analisar qual tipo de terreno nós estamos nos colocando aí, para que não nos falte boa vontade, de certa forma nós estejamos ainda esquecendo um pouco, né, do Evangelho. Sempre há tempo de voltarmos. O semeador espera a todos nós de braços abertos. Ele está semeando sempre, sempre está semeando, esperando que o nosso coração acolha essas sementes. Então vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essas lições sagradas, que essas sementes possam, Senhor, de alguma forma iluminar o nosso coração, para que tenhamos bom ânimo de cultivá-las e quem sabe um dia dar bons frutos, frutos de amor, frutos de paz, frutos de alegria, de fraternidade, frutos de solidariedade, que possamos levar aos nossos irmãos. Que essa paz ilumine o nosso planeta, que essa paz ilumine todos os nossos governantes do mundo inteiro, que essa paz ilumine os países que estão em conflito, que essa paz ilumine aos nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão nas ruas, que estão envolvidos nos vícios, na criminalidade, os que não têm o que comer, onde morar, o que vestir, os que estão desempregados. Que essa paz, Senhor, possa chegar a todos os corações. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradeço muito pela atenção. Excelente semana a todos. Ficha do P1 de 1 a 5.